Mateus capítulo 13, no verso 44. Jesus, em determinado momento, ele estava falando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Ele conta uma parábola e fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que colecionava pérolas. Vamos ler como que Jesus ensinou isso aqui pra gente? 44 diz assim, ó: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Olha para cá, igreja. Primeiramente você vê aqui que o primeiro exemplo que Jesus dá é um homem que encontrou um tesouro dentro de um campo. Lembrando que toda vez que Jesus fala sobre o reino dos céus, ele fala do tesouro. Lembrando que você vai ver diversas vezes na palavra de Deus, inclusive aquele que é onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele fala que o tesouro é uma coisa muito preciosa para nós, a ponto de dizer que aqui é tão importante que aonde está o nosso tesouro, o nosso coração vai estar ali. E esse homem, ele encontra um tesouro. E naquele momento ele bota o coração dele nesse tesouro de tal forma que ele compra, ele vende tudo que ele tem para comprar um campo. Primeiramente ele esconde. Uma outra coisa, igreja, muito importante que eu entendo com isso aqui logo de cara. Por que ele escondeu esse tesouro? Porque outra pessoa poderia achar e levar. Então ele esconde aquilo que ele tinha visto que era precioso e compra, ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Lembrando que aquele tesouro era tão precioso, mas tão precioso, que ele decidiu que tudo aquilo que ele tinha poderia ser vendido, porque isso não iria sobrepujar a riqueza daquele tesouro que ele achou. Então ele percebeu que aquilo que ele achou era mais importante do que tudo que ele já tinha achado na vida dele. E baseado nisso, ele compra aquele campo, esconde o tesouro e compra aquele campo. E depois Jesus também ensina, logo depois, que o reino dos céus é semelhante a um negociante que negociava o quê? Boas pérolas. É importante a gente entender isso. Não era qualquer pérola, eram boas pérolas. Ele já estava acostumado a achar boas coisas. Ele negociava boas pérolas. E achando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que ele tinha. Olha só que coisa interessante. A Bíblia fala que isso é o reino dos céus. Então, essa pérola simboliza o evangelho no geral. O reino dos céus está ligado ao evangelho. Então essa pérola simboliza o evangelho. Então tudo que ele já tinha negociado antes, encontrado antes, não tinha a ver com o evangelho. Então nós podemos colocar que prazeres momentâneos podem ser uma pérola. É uma boa pérola, prazeres momentâneos. Riqueza é uma pérola. E esse homem negociava boas pérolas. Ele estava acostumado com as coisas desse mundo. Mas até que ele encontrou a pérola de grande valor. O que é interessante é que a Bíblia fala que ele vendeu tudo que ele tinha para pegar aquela pérola. E uma coisa interessante é que a Bíblia fala que ele vendeu tudo que ele tinha. E se ele vendeu tudo que ele tinha, as pérolas antigas também estavam envolvidas. Até as pérolas, as boas pérolas que ele tinha encontrado antes, ele abriu mão por causa da pérola de grande valor. Essa pérola que é o evangelho, que é o reino dos céus. Só que para ele vender tudo que ele tinha, primeiramente ele precisou entender o valor do tesouro e o valor da pérola. Por que muita gente não consegue, tem muita dificuldade de viver para o evangelho, de renunciar às outras coisas por causa de Cristo? Porque elas não entenderam ainda o valor da pérola. Elas não entenderam o valor do tesouro. Então elas têm aquilo ali como uma boa pérola, mas não como uma essencial, não como uma pérola de grande valor. É mais uma boa pérola como qualquer outra. E se aparecer talvez uma pérola aparentemente melhor, ela larga o evangelho com muita tranquilidade e vai para esses outros caminhos. Por quê? Porque não entendeu que o reino dos céus é a pérola de grande valor. Se você não tem essa consciência ainda,
coisa que eu quero deixar para você: se você consegue se imaginar longe da presença de Deus, se você consegue se imaginar longe da presença de Deus, você ainda não entendeu o valor da pérola. Se você consegue se imaginar um dia, se isso é uma opção para a sua vida, se afastar de Deus, você ainda não entendeu o valor da pérola. Porque quando você entende o caminho, você sabe que é um caminho que não tem volta. É um caminho único, é um caminho... E o que é interessante é porque se fosse um caminho ruim, tudo bem. Mas é um caminho tão grandioso, tão poderoso, e quando você entende o valor desse caminho, as coisas mudam completamente, a ponto de você entender que nada é tão importante quanto essa pérola, quanto esse tesouro. E quando você põe o teu coração nesse tesouro, nada mais consegue te parar. O problema é que o coração de muitas pessoas estão em muitos outros lugares menos no tesouro, nesse tesouro. Você parou para pensar que nas duas condições eles largaram tudo que eles tinham por causa do tesouro? Ele não está dizendo que você tem que abrir mão, mas ele está dizendo que você precisa estar preparado para isso. Aqui Deus não está dizendo que Ele vai pedir o teu tudo. Porque, caramba, João, quer dizer que eu vou ter que largar tudo que eu faço e viver exclusivamente para o Evangelho? Não necessariamente Deus vai pedir tudo que você tem. Mas uma coisa é certa: o que Ele quer ver no teu coração é a disponibilidade para que, se Ele te pedir, você dê. Você pode viver o Evangelho, mas Deus não te pediu o teu tudo. Você pode viver o Evangelho, viver uma vida tranquila, talvez, sem precisar viver exclusivamente para Deus. O que eu digo quando eu falo exclusivamente é você ter também o teu trabalho, você ter... Mas e se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: eu quero agora que você largue tudo e você viva só para mim? Você estaria preparado para isso? Você teria disponibilidade para isso hoje? Se Deus te pede o teu tudo, larga o teu tudo e me segue, você teria disponibilidade? Você diria sim para Deus? Se você estiver pensando, eu não sei, não entendeu ainda a pérola de grande valor. Se tem alguma coisa que ainda é mais importante do que o Senhor, você ainda não conseguiu entender o valor da pérola. Hoje, infelizmente, na nossa vida, o nosso emprego, as coisas da nossa vida determinam o tempo que nós damos para Deus. O nosso emprego determina o tempo que nós temos para Deus. Os nossos filhos determinam o tempo que nós damos para Deus. A nossa família determina o tempo que nós damos para Deus. Os nossos amigos determinam o tempo que nós damos para Deus. Infelizmente. Porque na verdade, o tempo que você tem para Deus é que vai definir o teu emprego. O tempo que você tem para Deus é que vai definir a tua família. O tempo que você tem para Deus é que vai definir todas as coisas. Hoje, se eu for escolher alguma coisa para mim, primeiro eu preciso saber se isso vai atrapalhar ou não as coisas, os projetos que eu tenho para com Deus. Não é o teu emprego que tem que definir o tempo que você vai tirar para a busca de Deus. É a busca que o que você dá para Deus é que vai fazer com que você escolha o teu emprego. Quando você não entende a tua dependência por Deus, guarda isso que eu vou te falar agora. Quando você não entende a soberania de Deus, e quando você não é dependente dele, você acha que se você não fizer, as coisas vão dar muito errado para você. E você aceita qualquer proposta que aparece, porque você não entendeu o que é dependência. Você não confia no Senhor de verdade. Mas quando você confia no Senhor de verdade, você é seletivo, mesmo quando as situações estão aparentemente ruins. Você continua sendo seletivo, sabe por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. E na hora certa, Ele vai abrir uma porta para você. Na hora certa as coisas vão dar. Mas Deus, muitas das vezes, Ele quer provar o nosso coração. Ele quer olhar para você e falar assim: o meu filho depende de mim mesmo, né? Olha só, que legal. Toma, pode ficar. Tudo que eu tenho é teu. Isso é muito interessante porque eu comecei a perceber que
Não são as coisas lá de fora que vão definir o que eu faço para Deus. Isso está acontecendo com a igreja. Ah, João, eu não tenho mais tempo agora. Por quê? Porque agora eu arranjei um emprego. Ué, mas... Não tem como agora. Não estou falando só de emprego, não, estou falando de tudo. Agora eu comecei a estudar, eu não tenho mais tempo. Vem cá. É o tempo que você tem com Deus, é o teu propósito com Deus que vai definir as coisas que você pode aceitar nessa vida ou não. Você precisa ser seletivo quando se trata da sua vida, porque nós estamos falando de eternidade, nós não estamos falando de um dia ou outro. Quando Deus fala de reino dos céus e reino de Deus, você tem que entender que Jesus está falando de coisa séria. Tanto que Jesus falou, jovem rico, tudo isso, jovem, oi, me segue, meu filho. Não vou te, Senhor, mas eu já faço isso desde a minha mocidade, tudo que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Ué, tu não conhece os mandamentos? Mas isso eu já faço desde que eu era criança, pai. Ah, é? Ô Jesus, desde que eu era criança. Então só falta uma coisinha. Vende tudo o que você tem e me segue. O que Jesus queria ver no coração desse jovem rico era a disponibilidade. A disponibilidade de dar o tudo por ele. Você conseguiu entender isso? Que às vezes Deus quer só ver que se você está disponível ou não para uma situação. Você percebeu que quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não deixou ele concluir, ele só queria ver se Abraão estava disponível para dar Isaac. Você entendeu isso? Que muitas das vezes Deus vai provar o teu coração. Muitas das vezes Deus não quer que você dê o teu tudo, Ele só quer ver se você está disposto para isso. Porque quando Deus vê um filho que depende dele acima de tudo, Deus dá tudo para ele. Se você perguntar para mim, João, você tem problema? Eu vou dizer, não, eu não tenho problema. Sabe por quê? Porque eu não vejo isso como problema. Eu aprendi a olhar as coisas e não ver como problema, ver como oportunidade. Eu comecei a praticar isso há muito tempo na minha vida e isso hoje está sendo bom. Porque eu não vejo problema, essas coisas acontecem, eu percebo, Senhor, deixa eu ver se é na minha vida. É na minha vida, então tem que mudar. Aconteceu porque eu tinha que mudar. E se a minha vida está correta, Senhor, amém. Então alguma coisa o Senhor quer com isso. Deixa eu entender agora o que o Senhor quer me ensinar. E vou e aprendo com a situação, porque Deus me revela. Então eu aprendi que cristão não tem problema, cristão tem oportunidade. Depende de como você encara, o ponto de vista é tudo. Quando eu comecei a perceber que como a gente olha as coisas, Deus ele passa a ser muito mais maravilhoso quando a gente passa a olhar para Ele como Ele quer ser olhado. Quando a gente entende que a culpa das coisas ruins não são por causa dEle, porque por Ele nós vivíamos coisas boas o dia todo. É porque nós precisamos crescer e tem crescimento que só acontece na nossa vida com situações adversas. Maturidade, você só amadurece em determinadas coisas se você passar por elas. Então eu não vejo problema mais. Tem que resolver, eu vejo coisas que eu preciso resolver. Isso está pendente, tem que resolver. Isso está pendente, tem que resolver, não é problema, é coisas que precisam de solução, só isso. É simples. Eu comecei a olhar coisas que aconteciam na minha vida, eu comecei a falar, isso poderia ter sido muito pior. Eu olho, fulano de tal arranhou meu carro com a chave. Falo, ainda bem que ele arranhou uma porta só. Poderia ter sido muito pior. Pensou, ele decide arranhar o carro inteiro? Arranhou só uma porta. Se a gente conserta depois. Quando você passa a olhar a vida, as coisas dessa maneira, você não se estressa mais. Você só resolve as coisas com tranquilidade. Os nossos olhos, aprendi com Jesus Cristo, porque eu vou te contar, Jesus é sensacional. Se você passar a ler os ensinamentos de Jesus de uma forma assim espiritual, de uma forma com os olhos que Ele quer que você olhe, você aprende muita coisa nessa vida. E Jesus um dia ele falou assim, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Eu comecei a perceber que os meus olhos determinam o que acontece com o meu corpo. Então eu falei, eu vou começar a olhar para tudo com olhos bons. Olhos bons. Olhos bons, vira para o teu irmão e fala, olhos bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luz. Teu corpo está em treva porque seus olhos são maus. Tem olhos maus, você olha para a coisa já colocando malícia nela. Irmão, é fácil de me enganar. Eu falo, é fácil de me enganar. Sabe por que é fácil de me enganar? Porque eu olho sempre com os olhos bons para as coisas. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, João, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida?
Se Deus me prometeu, João, vai ter que acontecer. Eu virei e falei assim: as promessas de Deus vão de qualquer jeito se cumprir na sua vida. Aí a pessoa virou e falou assim: sério? Falei: de qualquer jeito elas vão se cumprir na sua vida. A pessoa ficou meio assim. Sabe por quê? Porque quando a gente fala promessa de Deus, a gente só lembra das promessas boas. E esquece que toda promessa de Deus é condicional. Ela tem bom e tem ruim. Então se você não for bom, se você não guardar os mandamentos do Senhor, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Mas vão ser só as promessas ruins. Mas se você guardar os estatutos do Senhor e fizer aquilo que Ele pede para você fazer, as promessas boas vão se cumprir na sua vida. Isso depende de como você reage a elas. No 6 e 7, Jesus apresenta para a gente o que a humanidade precisa para viver em paz. O ensinamento de Jesus em Mateus 5, 6 e 7 é perfeito. É perfeito. Você pode colocar diante do ateu, você pode colocar diante do pedagogo, você pode colocar diante do psicólogo, você pode colocar diante do professor, que não tem ninguém que vai dizer é mentira. Bota Mateus 5, 6 e 7 e fala, lê e fala que essa não é a solução para a humanidade. Pode colocar. Mateus 5, 6 e 7, bota diante de qualquer um e pergunta, me diz se essa não é a solução para a humanidade. Se o que Jesus apresentou, porque a gente vê deputado apresentando leis, a gente vê pessoas apresentando leis para melhorar, mas Jesus já tinha apresentado um método lá atrás que daria certo. E ele falou aqui, ó, lê Mateus 5, 6 e 7. Se você aplicar Mateus 5, 6 e 7 na tua vida, se o ser humano aplicasse isso, essa é a solução para a humanidade. Mateus 5, 6 e 7. Porque, igreja, deixa eu te explicar uma coisa. 1 Coríntios 6, 20, se eu não me engano, 6, 12. Eu anotei aqui, 6, 12. Ele diz assim, ó. Gente, esse versículo, vocês não têm noção de como esse versículo é tremendo. Como Paulo foi iluminado quando ele falou isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, esse versículo aqui é tremendo. Sabe por quê? Porque eu comecei a perceber isso. Às vezes eu fico pensando como que o mal, ele está à nossa frente. Tão acessível. As coisas a gente pode fazer simplesmente porque a gente pode. Eu fico pensando às vezes assim. Eu estava lá no estúdio, aí estava passando lá os negócios do CD, né? As coisas assim, ele estava botando para tocar lá. Eu pensei assim: caramba, eu poderia chegar ali agora e apagar tudo. Mandar tudo pro brejo. Acabar com tudo. Poderia. Eu poderia. Se eu quisesse. Está ali, isso está nas minhas mãos. Eu poderia, se eu quisesse, pegar agora e matar uma pessoa. Eu poderia pegar a faca e enfiar em mim. Eu poderia fazer essas coisas, elas são lícitos. Essas coisas estão na sua mão, estão ao seu alcance. Mas olha o que Paulo fala. A questão é que existem coisas que não te convêm. Não te convém. Me convinha chegar lá e apagar tudo? Por que se eu chegasse lá e apagar tudo ia dar ruim, não ia? Muito ruim, né? Porque não me convém. Eu tenho consequência. Por que não me convém? Porque eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas para tudo que eu faço, para cada escolha que eu faço na minha vida, eu tenho uma consequência. É ou não é? Não está lícito você matar? Não está lícito você roubar? Não está lícito? É engraçado que o delegado, ele não é conhecido como mau se ele prende o bandido. Mas Deus é mau porque pune as pessoas e bota as pessoas no inferno, que fizeram mal, atrocidades a vida toda. Engraçado que tu vê que é pessoal, né? É pessoal, a questão com Deus é pessoal mesmo. Deus e o diabo não são inimigos. Por que Deus pune as pessoas, manda as pessoas para o inferno por uma coisa que o diabo ajudou a fazer? Uma coisa assim, né? Se eles não são inimigos, se eles não são inimigos, por que tá colocando como se... Não, se eles não são inimigos, por que colocando que eles na verdade eram amigos. O diabo e Jesus são amigos. Aí começou a colocar, por que Deus manda sofrer, deixa as pessoas sofrerem então? Por que Deus... pelo que eu estou vendo, o diabo e Jesus estão juntinhos, porque os dois querem o mal de todo mundo. Começou a falar desse jeito assim, sabe? Aí eu virei e falei assim, gente, é muita gente falando besteira nesse mundo, né? Sempre Deus é culpado de tudo. Mas sabe o que é interessante? É que se você falar assim, Jesus mandou exterminar os cananeus,
Por causa das obras que eles faziam. Cananeu eles eram um povo tão mau que eles arrancavam a pele das pessoas vivas, sacrificavam crianças, tudo quanto é tipo de atrocidade que você vê aí hoje os cananeus faziam. Aí Deus virou e falou assim, ó, a obra dessas pessoas está fedendo nas minhas narinas, pode matar todo mundo. Aí Deus vai e manda a condenação deles. Mas o que é interessante? Aí eles falam que Deus é mau. Eles falam que Deus é mau. Mas o que é interessante é que se você vê uma pessoa torturando um cachorro, o mesmo ateu, a mesma pessoa que fala que ele é mau, é o primeiro que fala assim, se está na minha frente eu mato. É o primeiro a falar isso, é ou não é? Sabe por que ele fala isso? Porque a justiça imposta como princípio no coração de Deus também está imposta no nosso coração. E da mesma forma que Deus não aceita ver esse tipo de injustiça, nós não aceitamos. Mas quando Deus faz, Deus é mau. A gente é expert, vira para o irmão e fala assim, a gente é expert de botar a culpa nos outros. Tudo depende de como você olha. Tudo depende de como você olha para as coisas. Se você quiser ver coisa ruim, até nas melhores coisas você vai conseguir. Só depende do teu olhar para aquilo. Você vai conseguir. Quer ver como é que eu consigo? Se tivesse aqui um monte de gente estudando a Bíblia, todo mundo estudando a Bíblia, todo mundo aqui empenhado, um monte de jovem empenhado aqui estudando a Bíblia. O povo só quer saber de estudar, evangelizar que é bom nada. Uma coisa que era boa, eu já vi com os olhos ruins. Já consegui fazer aquilo se transformar numa coisa ruim. Se tiver o pessoal evangelizando. Evangelizar todo mundo quer, né? Evangelizar todo mundo quer. Mas ler a palavra, conhecer, praticar, ninguém quer. Já consegui pegar uma coisa que é ruim também, uma coisa que é boa, e transformar em ruim. Isso depende do meu olhar. Igreja, quando a gente entende isso, é isso que quando você entende isso, as coisas mudam drasticamente na sua vida. O homem está sempre tentando fazer leis, não é? Coisas que melhorem a vivência. Porque a lei ela serve justamente para haver essa harmonia. Se não houver lei, cada um faz o que quer e realmente a lei vai ser do mais forte. Porque se eu se xismar, não tem lei. Eu chego para você e falo assim, isso aí agora é meu. Não, eu que comprei, não, é meu, acabou. Se não tivesse lei, imagina como ia ser a humanidade. Ia ser terrível, não ia? Então o ser humano sempre coloca lei. Mas a lei, algumas leis que o ser humano faz é falha. Porque toda lei é baseada em princípios. E às vezes os princípios do ser humano estão distorcidos. Por isso que agora tem gente querendo colocar lei a favor do homossexualismo. Tem gente querendo colocar lei a favor do pedofilismo, da pedofilia. Está tendo lei agora para tudo. Tudo. São leis falhas, porque são baseadas em princípio. Mas olha só que coisa interessante. As leis de Deus... Sabe por que as leis de Deus são perfeitas? Vira para o teu irmão e fala assim, sabe por que as leis de Deus são perfeitas? Sabe a resposta? Porque a lei de Deus é baseada no seu princípio. No caráter dele mesmo. E o caráter de Deus é perfeito. Por isso que a lei de Deus na palavra imposta aqui é perfeita. Porque são leis baseadas no seu caráter. Por isso que quando nós fazemos coisas que vão contra as leis de Deus, é tão ruim para Deus, é tão difícil de Deus aceitar isso. Sabe por quê? Porque você está indo contra o caráter de Deus. Você está indo contra a pessoa de Deus, porque a lei de Deus é baseada na sua pessoa. Quando você vai contra a lei, você está indo contra o próprio Deus. Você está indo contra o caráter dele. Quando ele manda essa, ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toda vez que Jesus mandava uma palavra forte, Jesus vinha com essa, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É tipo, quem era para estar aqui não está, hein? É tipo essa. Mas igreja, aqui eu compreendi uma outra coisa sensacional. Eu percebi que às vezes a gente pensa que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A gente pensa que isso é um conselho. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A gente pensa até mais devagar, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? A gente pensa até de uma forma mais devagar, né? Mas igreja, tanto aqui quanto em Apocalipse, isso era uma ordem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para ele. Isso não é um conselho, isso é uma ordem. E aquele que não obedecer a essa ordem, tem consequências sérias.
Porque você tem um livre-arbítrio, você pode escolher se obedece ou não. Isso não é conselho não, igreja. Isso é ordem para o teu bem. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Vai ver lá em Apocalipse as cajadadas que Jesus dava. Só forte, por isso que ele botava. Toda vez que era radical, ele mandava essa. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Sabe o que ele está querendo dizer? Você tem entendimento. Naquela época, nem todos tinham acesso à escritura, para ler as escrituras. Mas todos poderiam ouvir. Então Jesus vai e usa o ouvido. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ou seja, se você não é aleijado, se você tem entendimento, se você é são de consciência, ouça o que está sendo falado. Tu entendeu por que o que tem ouvido para ouvir, que ouça? Quem tem ouvido, uma coisa tão assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Por que ele não falou só ouça? Ouça, porque ouvir já é de ouvido. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Sabe o que significa? Ele está querendo te dizer assim, ó, se você tem ouvido, ouça, pratica. Se você é de sã consciência, se você entende, tem entendimento, ouça isso aqui, porque isso aqui é coisa linda, é palavra de vida eterna para a tua vida. Não deixa de praticar o que está sendo ensinado, porque se você não pratica isso aqui, você é louco. Você não tem nem ouvido. Está dizendo, você não tem consciência. Se você não pratica o que está sendo ensinado aqui, é vida eterna. Deu para entender? Porque quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Se você tem sanidade, ouça o que está sendo falado aqui.